Olá pessoal, estou passando para dar uma dica muito importante e muito útil para aqueles que estão desenvolvendo aplicações, pequenas aplicações, e que precisam utilizar um banco de dados. Tá? Recentemente tive essa necessidade e não precisava utilizar um banco de dados robusto, eu precisava apenas de um banco de dados simples e fácil distribuição. Então, conheci um banco de dados chamado LightDB, que é um banco de dados no SQL, que tem um conceito muito parecido com o banco de dados MongoDB, que já é conhecido no mercado. Tá? É um banco de dados que não possui servidor, então eu não preciso me preocupar em ter um servidor rodando na minha máquina. E é um banco de dados também distribuído em apenas uma biblioteca .NET. Tá? Então esse é o grande lance do LightDB. Então eu vou mostrar aqui de forma muito básica e simples de como utilizar. Tudo que eu tenho que fazer em primeiro lugar é fazer a instalação da minha biblioteca. Então, é muito simples, posso fazer através do NuGet. Pronto, já está instalado. Agora, o que tem que fazer é utilizar LightDB. Vou importar aqui a minha namespace. Eu vou criar aqui um método já para a gente começar a trabalhar. Então, void. Para começar a trabalhar com LightDB é muito simples, mas muito simples mesmo. Vou instanciar aqui uma classe chamada LightDatabase. Essa classe, o construtor dela pede alguns parâmetros, que pode ser uma string de conexão com algumas configurações, ou pode ser simplesmente o nome do banco de dados. Então, eu vou apenas passar aqui o nome do banco de dados. E o que é que vai acontecer aqui? Ó? Quando esse método for executado, ele vai instanciar a classe. Se o banco de dados não existir, ele vai criar. Se o banco de dados já existir, ele vai ler. Tá? Então, ele já vai fazer esse controle. Veja como é simples. Então, vamos testar. Vamos aqui rodar o projeto. Então, dentro da pasta do meu projeto é para ser criado um banco de dados ou um arquivo chamado LightDB. Vamos verificar aqui. Olha, o banco de dados foi criado. Tá? Então, tudo que eu precisei fazer foi instanciar uma classe e passar o nome do banco de dados. Mas, claro que apenas criar um banco de dados não é o suficiente. Eu preciso gravar informações. Então, vou criar aqui uma classe, o meu objeto, uma classe que vai representar o meu objeto, né? Eu vou ter um ID, eu vou ter nome e eu vou ter idade. Então, como eu disse, o LightDB ele é um banco de dados que vai trabalhar com documentos. Não é um banco de dados relacional. Então, eu vou gravar um documento, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou criar aqui um outro método chamado void add. Pronto. Eu criei aqui de forma muito simples. Pessoa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou preencher. A primeira coisa tem aqui o ID. Eu não vou preencher. Por que eu não vou preencher? Porque o ID vai ser apenas para controle do LightDB como chave primária. Tá? Então, eu não preciso preencher, porque o LightDB já vai se encarregar aqui de fazer a atribuição
no campo ID. Tá? Então, apenas vou preencher aqui nome, Jefferson Pereira, idade, pronto. Eu vou apenas mudar isso aqui para ter um retorno, porque vou tirar isso daqui por enquanto. E aqui eu vou chamar esse método. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou inserir essa informação no banco de dados. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar um documento chamado pessoa no meu banco de dados, né? Numa estrutura muito similar a uma tabela, ok? Vai criar uma coleção de documentos de pessoas. Tá? À medida que eu for inserindo, ele vai, à medida que eu for adicionando pessoas, ele vai adicionando um item nessa coleção. Então aqui, ó, LightDB, eu tenho que chamar aqui, ó, collection, get collection, do tipo pessoa. Então, uma coleção de pessoas, tá? Se não existir essa coleção, ele vai criar, tá? Se já existir, ele vai recuperar. E aqui eu vou dar um insert pessoa, pronto, db commit, pronto. Tudo que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Vamos chamar? Vou rodar. Rodei, mas nada aconteceu, né? Eu não sei se essa informação foi de fato inserida ou não. Então, agora, vamos então criar um método chamado void_get. Vou novamente pegar aqui o banco de dados e vou fazer o seguinte. A mesma coisa, get collection pessoa, praticamente isso aqui, a mesma estrutura. Só que aqui eu vou dar um find one. Né? O legal disso aqui é o seguinte, é que eu posso usar uma expressão, né, para fazer o meu filtro, ok? Então, existem alguns métodos aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero apenas mostrar de forma muito básica. Eu vou criar aqui uma expressão e eu vou querer, ó, nome seja igual a Jefferson Pereira, ok? Pessoa. Vamos ver aqui se realmente está funcionando. Um detalhe que eu preciso dizer para vocês é o seguinte, ó, quando eu faço um get, quando eu faço isso aqui, é importante você fazer essa verificação aqui, ó. Verificar se a coleção existe. Por quê? Por que você precisa fazer isso aqui? Porque se porventura você, em algum momento no seu projeto, chamar o get, mas a coleção pessoa não existir ainda, aí vai dar erro. Por isso que existe esse método aqui, né? Onde você primeiro verifica se a coleção existe. Tá? Se existir, aí você pode trabalhar com ela sem problema nenhum. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um console white, vou exibir aqui
nome, pessoa, não pessoal, pessoa, nome, idade, Pronto. Então, aqui também já é para funcionar. Vou comentar isso aqui e vou chamar apenas o meu método get. Então, é para ele exibir as informações da pessoa. Ó, então, veja, gravei a informação, recuperei a informação. Se eu quiser atualizar essa informação aqui, tá? Se eu quiser atualizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um outro método chamado update. Eu vou pedir aqui como parâmetro, só para facilitar, uma pessoa. Vou pedir isso aqui. E eu quero atualizar essa pessoa. Eu quero atualizar pessoa. O nome, quero atualizar o nome. Vai ser Jefferson Pereira da Silva. Novamente, vou chamar esse cara aqui. DB update. Ó, como é fácil. Opa, collection. Mesma coisa aqui, ó. Que esse. Só para facilitar. E update. Ó, muito fácil. E vou agora exibir aqui. Vou chamar esse método aqui dentro. Só para que vocês vejam. Então, vamos lá. Opa. Pessoa. Assim. Pessoa. Aqui também está errado. Pessoa. Pronto. Então, veja. Assim, ele vai dizer que está em execução de outro processo, né? Porque eu já chamei ele aqui. Eu vou só pedir também como parâmetro o banco de dados, só para mim não ter que chamar novamente, senão ele vai dizer que já estou usando. E de fato estou, né? Então, o que vai acontecer? Ó, primeiro o nome, eu não quebrei aqui a linha, né? Mas aqui é o primeiro resultado e aqui o segundo resultado. Então, a partir de agora, se eu não chamar mais esse método aqui, o que vai acontecer? Ele vai exibir para mim, ele não vai trazer nada. Por que ele não trouxe nada? Porque ele está tentando encontrar Jefferson Pereira, e Jefferson Pereira não existe mais. O que vai existir agora é Jefferson Pereira da Silva, tá? Jefferson Pereira da Silva, é isso que vai existir. Ó, então, pronto. Então, se eu quiser excluir, tá? Se eu quiser excluir essa informação, como é que eu faço? Eu vou copiar isso aqui. Eu vou copiar isso aqui
Vou criar um outro método chamado delete. Não preciso. Delete. Não precisa isso aqui. Delete, o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir um ID, tá? Então eu vou passar aqui o ID da pessoa. Só isso. Eu vou remover isso aqui e vou chamar isso aqui, ó. Vou chamar aqui dentro. Vou passar a pessoa, vou passar o DB. Então, ele vai recuperar, vai exibir lá a informação, exibiu, mas agora, o que é que vai acontecer? Se eu executar isso aqui novamente, ele não vai trazer mais nada, porque a informação já foi excluída do banco de dados. Ó, ele deu erro, né? No referência exception. Por quê? Porque essa pessoa aqui não existe mais, é nulo, tá? Então, quando eu quis ler aqui a informação, ele não recuperou. Não recuperou porque eu já deletei a informação. Então, é isso, pessoal. A utilização, eu queria apenas mostrar de forma simples como utilizar o banco de dados. Quem sabe possa fazer alguns outros vídeos mais detalhados, mostrando algumas outras funções, mas apenas para que vocês conheçam esse banco de dados, fica aí essa dica. Um abraço e até breve.